Então vamos lá, pessoal. A primeira questão da lista de exercícios diz: quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, verifica um certo volume de líquido transbordado. Então este volume de líquido transbordado mede o quê? Então a gente viu que em líquidos, né, eu estou observando a dilatação de líquidos, ele tem que ser colocado dentro de um frasco, de um recipiente, e o conjunto líquido frasco se dilata. E se ele está completamente cheio de líquido, quando eu aqueço, este aumento de volume ele vai transbordar, certo? Então eu vou ter uma parte, eu vou ter uma dilatação real, corresponde à dilatação no líquido. Vou ter a dilatação do recipiente e vou ter uma dilatação aparente que corresponde a essa diferença, né, da dilatação real menos a dilatação do recipiente. Certo? Então, essa parte aparente é a parte que transborda. Ela vai transbordar se o recipiente estiver inicialmente completamente cheio. Pronto. Então este volume de líquido transbordado vai corresponder ao quê? A gente viu que essa dilatação é aparente, ela corresponde à parte real, a parte de dilatação do próprio líquido, menos a parte da dilatação do recipiente. E tem que ver que o recipiente também se dilatou e parte desse líquido, dessa dilatação real, ele foi para encher essa dilatação do líquido. Então por isso que a parte que transborda não corresponde à dilatação total. A gente chama de dilatação aparente. Então aqui indo para nossas opções, essa parte transbordada, a dilatação aparente, corresponde à dilatação absoluta do líquido, menos a dilatação absoluta do frasco. Exatamente o que a gente tem aqui nessa equação, certo? Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 2. Um recipiente tem capacidade de 5.000 centímetros cúbicos. Então aqui a gente já tem, o volume inicial do recipiente a 40 graus Celsius, então aqui a temperatura inicial 40 graus Celsius, está completamente cheio de um determinado líquido. Então, o volume do líquido também corresponde a 5.000 centímetros cúbicos. Ao aquecer o conjunto até 140 graus Celsius, então aqui eu já tenho a temperatura final, né? Temperatura final 140 graus Celsius, transbordam 70 centímetros cúbicos. Então a parte que transborda a gente chama de dilatação aparente. O coeficiente de dilatação aparente do líquido em relação ao material que constitui o recipiente é. Então ele quer saber quanto equivale o coeficiente de dilatação aparente deste líquido. A dilatação aparente de um líquido é igual ao coeficiente de dilatação aparente, volume inicial e variação de temperatura. Ele fornece esse valor da dilatação aparente, que é de 70 centímetros cúbicos. Coeficiente é o que a gente quer saber, volume inicial,
que era de 5.000 centímetros cúbicos, e a variação de temperatura que foi de 40 para 140. Então a variação é final menos a inicial, variação de temperatura é de 100 graus Celsius. Vamos transformar tudo em potência para facilitar a coisa. 70 é 7 vezes 10, 10 elevado a 1. O coeficiente que ele quer saber, 5.000 é 5 vezes 10 elevado a 3, 5 vezes 1.000, né? E 100 é 10 ao quadrado. O que está multiplicando aqui eu vou passar dividindo. Então eu vou ter 7 vezes 10 elevado a 1 dividido por 5 vezes 10. Juntando aqui essas duas potências, multiplicação, repete a base, somos o expoente, dá 10 elevado a 5. Então vamos lá, dividindo 7 por 5, dá 1,4. Você 1,4 e divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. 1 positivo menos 5 fica menos 4. Então temos aqui o valor deste coeficiente de dilatação aparente do líquido, 1,4 vezes 10 a menos 4. Que corresponde ao nosso item D. Pronto, próxima questão. O coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo é de 0,9 vezes 10 ao menos 3. Então, o que é isso daqui, pessoal? Esse coeficiente é o aparente, é o real, é o do recipiente. Que coeficiente é este? Isso, do líquido. Então, o coeficiente do líquido é a parte real, aparente ou do recipiente? Isso, coeficiente real. Então, o coeficiente real, o coeficiente do líquido, é 0,9 vezes 10 a menos 3. O recipiente está completamente cheio, contém 3 litros de petróleo e sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Então, ele diz que o volume é 3 litros, né? 3 litros de petróleo. Então, volume inicial, 3 litros. Ele já dá a variação de temperatura, que é de 50 graus Celsius. Sabendo que o volume extravasado de petróleo corresponde a 115 ml, então o que é isso? A parte que transborda, extravasa. Essa parte que transborda é a dilatação aparente, exato. A dilatação aparente, 115 ml. Então, observe aqui que eu já tenho ml e aqui eu tenho litros. Então, ou eu transformo tudo em litro ou tudo em ml. Eu tenho que trabalhar nas mesmas unidades. E como a resposta está em ml, vamos transformar litro em ml. Alguém sabe quantos ml tem 1 litro? 1000 ml, exato. Então, aqui eu vou ter 3.000 ml. Pronto. Aí ele quer saber qual é a variação de volume do recipiente. Então, variação de volume é a dilatação. Então, ele quer saber a dilatação do recipiente.
Então ele dá a dilatação aparente, dá o coeficiente do líquido, volume e variação de temperatura e quer saber a dilatação do recipiente. Então a gente sabe que a dilatação real ela corresponde à dilatação do líquido transbordado, né, que é a parte aparente, mas a dilatação do recipiente. Então ele fornece a parte aparente, ele quer saber a parte da dilatação do recipiente, a gente não tem a real, mas a gente tem todos os elementos para encontrar essa parte real. Então primeiro a gente vai encontrar essa parte real, e depois é só substituir aqui que a gente acha a parte que ele quer no recipiente. Então vamos encontrar a parte real. A dilatação real vai ser coeficiente de dilatação real, volume inicial, variação de temperatura. Então, substituindo, o coeficiente ele forneceu, que é 0,9 vezes 10 a menos 3. O volume inicial, que é de 3.000 ml, e a variação de temperatura, que foi de 50 graus Celsius. Agora é só fazer as continhas, não? Vamos transformar tudo em potência. Só repetir aqui. 3.000 é 3 vezes 1.000, 1.000 é 10 elevado a 3. E 50 é 5 vezes 10. Pronto, vamos multiplicar agora número com número, potência com potência. Então 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 0,9 dá quanto? 15 vezes 0,9. Alguém? Zero vírgula 9 vezes 3 vezes 5. Ou seja, 15 vezes 0,9, não? Isso, 13,5. Aqui, ó, 10 a menos 3 negativo com 10 a 3 positivo, né? Eu cancelo. Ficou só 10 elevado a 1, que é 10. Então, isso daqui vezes 10. 13,5 vezes 10 dá 135 ml. Pronto, então essa é a dilatação real. Então, para saber a dilatação no recipiente, a dilatação no recipiente vai ser a dilatação do líquido, né, a parte real, menos a dilatação aparente. Então, vamos substituir a dilatação no recipiente, que é o que ele quer saber. A dilatação real a gente acabou de encontrar, 135. E a dilatação aparente, a parte que transbordou, que foi de 115. Cento e 135 menos 115 dá 20, né?
Então está aqui nossa resposta. A dilatação do recipiente é de 20 ml. Questão de número 4. A respeito da dilatação irregular, né, chamada dilatação anômala, dilatação irregular da água. Vocês podem encontrar também como anômala. Marque o que for verdadeiro. Todos os líquidos, ao sofrerem variação de temperatura entre 0 e 4, diminuem o seu volume? Não, né, pessoal? A gente viu que ocorre só em alguns casos particulares. Com a água ocorre um caso bem particular que é chamada dilatação, essa dilatação anômala ou anormal, certo? A gente viu que quando a gente aquece um líquido, a tendência é o quê? Ele vai aumentar de volume, se eu aumento a temperatura. Ele vai diminuir o volume, se houver diminuição da temperatura. Esse é o comportamento padrão, certo? Só que para a água, quando em um certo intervalo, entre 0 e 4 graus, isso não ocorre. Ela não segue o padrão. O que ocorre com a água? Entre 0 e 4 graus, ao invés dela aumentar o volume, ela faz diminuir, certo? Ao invés de aumentar o volume, ela diminui, neste intervalo específico entre 0 e 4 graus. Após 4 graus, ela segue novamente aquele padrão. Quando eu aumento a temperatura, o volume também aumenta. Então, o que isso ocasiona aqui? Se eu estou diminuindo o volume, né, eu tenho a mesma quantidade de matéria, né, mesma quantidade de massa, só que em um volume reduzido. Então isso deixa o meu líquido mais pesado, mais denso, né? A gente viu que densidade ela é a massa dividida pelo volume. Então se eu tenho um volume menor, a densidade aumenta, ele se torna mais pesado. Então em 4 graus é o valor mais denso para a água, em 4 graus Celsius, tá? Devido a este fenômeno, aquele processo que a gente viu que ocorre nos fluidos, né, de convecção, o mais pesado descer e o mais leve subir, isso não ocorre neste intervalo devido a essa alta densidade da água em 4 graus, certo? Isso impede que lagos e oceanos congelem em regiões bem frias, né? Então este é o fenômeno de dilatação anômala da água. Ele não segue o padrão neste intervalo de 0 e 4 graus. Alguém já falou aí que é o item B, né? Quando a temperatura da água aumenta entre 0 e 4, seu volume diminui. A gente acabou de ver, né? Enquanto que o padrão seria aumentou a temperatura, aumenta o volume. Mas quando a água está a 4 graus Celsius, sua densidade é a mínima. A gente viu que é exatamente o contrário. Em 4 graus eu tenho a densidade máxima da água. Então ela é como se fosse a parte mais densa, né? Mais pesada da água, em 4 graus. E aqui ele está dizendo que ocorre em 2 intervalos, não. Neste intervalo ele segue o padrão, é só entre 0 e 4 graus. E a última, então vamos lá. Quando um recipiente totalmente preenchido com um líquido é aquecido, a parte que transborda representa aqui dilatação. Isso, aparente. A dilatação do líquido corresponde a que parte? Real. É dada pela... Então, como é que é dada a dilatação no líquido? A parte real, ela é dada pela parte aparente, mais a parte do recipiente. Então, é uma soma, não?
Então é dada pela dilatação do frasco, a soma, né? E a dilatação real do líquido é dada pela soma da dilatação do frasco e da dilatação aparente. Então, qual seria o item? Aparente, real, soma, aparente, item A. Exato. Então, dúvidas, pessoal? Então, amanhã, se alguém quiser rever alguma dessas questões ou trazer alguma questão que se deparou ao estudar aí em casa, pode aparecer, viu, na aula. E para quem não ficou dúvida, cuide aí de refazer a tarefa e coloca lá no Google Sala de Aula. Certo? Então, boa aula aí na sequência, pessoal. E até a próxima, né? Eu que agradeço pela atenção aí de vocês.